Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, amigos, amantes da palavra de Deus. Eu quero deixar uma palavra nesta noite para a sua meditação. É João 21, versículo 7. Evangelho de João 21, versículo 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, abre aspas, porque estava nu, fecha aspas, e lançou-se ao mar. Um versículo muito forte da palavra de Deus. Aliás, todos os versículos são fortes, mas eu quis dizer que é um versículo que me chama muita atenção, porque depois que Jesus Cristo ele ressuscita e os discípulos estão no mar da Galileia, Pedro, João e todos os outros discípulos, menos Judas, que tinha já se suicidado, e Pedro estava pescando, passou a noite inteira pescando junto com os outros discípulos. Eu penso que, trazendo para os dias de hoje, eu posso dizer que isso simboliza o crente que caminhava com Jesus e depois que não recebeu o seu milagre, desanimou na fé, voltou a fazer o que fazia na sua velha e antiga vida. Voltou para suas preocupações, voltou para a sua antiga rotineira. E aí passa a noite toda tentando pegar um peixe e não pega nada. E aí quando chega de manhãzinha, alguém passa lá na beira da praia perguntando se eles tinham alguma coisa para comer. João, a quem era o discípulo mais íntimo de Jesus, ele logo reconheceu que era o mestre, que era o Senhor. E ele falou para Pedro: é o Senhor. E este relato bíblico de João reconhecendo a Jesus logo me dá a seguinte informação de que quem tem intimidade com o Senhor Jesus logo sabe quando é ele e quando não é. Logo sente quando Jesus está presente. Porque João, ele costumava ficar sempre perto de Jesus. Na ceia mesmo, ele ficava aqui debruçado no seio de Jesus, tendo mais íntimo do Senhor. E era quem o Senhor tinha um amor e um carinho muito grande, especial por ele. Logo depois, no Apocalipse, o Senhor veio a revelar as coisas que estão escritas no livro do Apocalipse para este servo íntimo. Então, tem coisas que Deus ele só vai revelar para quem é íntimo dele, que era João. Logo ele disse: é o Senhor, Pedro. Quando Pedro soube que era Jesus, ele lançou, ele vestiu a sua túnica, ele cingiu, ou seja, cingiu quer dizer vestiu, se cobriu, porque ele estava com roupas íntimas. E quando ele se veste, porque abre aspas, diz a Bíblia que ele estava nu, ele se vestiu, lançou-se ao mar para poder ter com Jesus. Ou seja, já que ele ia se jogar no mar, por que é que ele vestiu aquela capa, aquela roupa, aquela túnica, já que iria molhar? Por que não se jogou nu mesmo? Eu penso o seguinte, eu penso que Pedro tem um grande respeito pelo Senhor Jesus. Pedro, ele tem um grande temor, ele tem pudor. Foi por isso que ele cobriu o seu corpo para encontrar-se com Jesus. O que eu entendo com isso? O que eu entendo é que hoje em dia nós estamos vivendo um evangelho muito largado. Eu sei que roupa não é santidade, eu sei que veste não é santidade, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pudor, estou falando da gente se cobrir, ter vergonha, quando nós, com as nossas vestes, sejam homens e sejam mulheres. Está uma vergonha hoje em dia os homens vestidos umas roupas apertadinhas, os homens vestem umas calças apertadinhas, ou seja, pegam modas lá do mundo e colocam dentro da igreja do Senhor. As mulheres da mesma forma se vestem de uma forma sem nenhum pudor, de uma forma causando sensualidade dentro da igreja e até mesmo fora. Mas eu também não quero dizer que muitas das vezes a pessoa até pode vestir uma roupa larga, uma roupa comprida, né? Uma roupa onde não transparece a sua sensualidade, e essa pessoa
é pior do que um ímpio, fazendo atos pecaminosos, mentindo, roubando, adulterando, fazendo todo tipo de impiedade, cometendo todo tipo de pecado. As duas pessoas vão encontrar-se com o Senhor Jesus e assim serão condenadas. O que eu estou falando é de pessoas sérias, crentes sérios, homens sérios, mulheres sérias que têm ainda o temor ao Senhor Jesus. Então, amado, vista-se literalmente e espiritualmente, vista-se através de quê? Da espiritualidade, da verdade, da palavra de Deus. Às vezes você está nu espiritualmente porque você não lê a palavra. Às vezes você está nu espiritualmente porque você não ora. Você está vulnerável ao ataque do diabo. Então, para encontrar-se com Jesus e ter uma aproximação, uma intimidade com Ele, em nome do Senhor Jesus, vista-se, seja literalmente, seja espiritualmente. Então, querido irmão, querida irmã, Deus, Ele quer uma aproximação com você. Então comece do jeito certo. Eu não estou falando de espiritualidade na sua roupa. Não, jamais estou falando isso. Eu estou falando que nós devemos manter o pudor. Viu, irmãos? Porque hoje em dia está muito difícil. Tem muita gente abrindo igreja, cantores levando uma multidão de jovens, de até mesmo de pessoas com mais de 30, de 40, de 50 anos atrás do que as pessoas falam e não do que está escrito na palavra de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, amado, amada irmã, vamos nos comportar, vamos ser espelhos para esse mundo. Como que a pessoa quer ser espelho para o mundo se você se veste como qualquer pessoa que não tem pudor? Porque é bem de fato, de verdade, que tem pessoas que nem crentes são, mas que se vestem de maneira totalmente respeitável. Mulher se veste bem vestida, não fica por aí passando com sensualidade. Os homens também se vestem bem. Então, em nome de Jesus Cristo, vista-se literalmente e espiritualmente. Esta é uma breve palavra para o teu coração. Que Deus abençoe você e a sua vida. Deus tenha uma obra muito grande na sua vida. Então comece do jeito certo, vista-se literalmente e espiritualmente, vá. Então encontre com Jesus, porque Ele está te esperando lá na beira da praia. Quando você pensar que já vai chegar com o milho, Ele já está com a pipoca pronta, porque Jesus já estava com o peixe assando pronto para te alimentar. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, amigos, amantes da palavra de Deus. Eu quero deixar uma palavra nesta noite para a sua meditação. É João 21, versículo 7. Evangelho de João 21, versículo 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, abre aspas, porque estava nu, fecha aspas, e lançou-se ao mar. Um versículo muito forte da palavra de Deus. Aliás, todos os versículos são fortes, mas eu quis dizer que é um versículo que me chama muita atenção, porque depois que Jesus Cristo ele ressuscita e os discípulos estão no mar da Galileia, Pedro, João e todos os outros discípulos, menos Judas, que tinha já se suicidado, e Pedro estava pescando, passou a noite inteira pescando junto com os outros discípulos. Eu penso que, trazendo para os dias de hoje, eu posso dizer que isso simboliza o crente que caminhava com Jesus e depois que não recebeu o seu milagre, desanimou na fé, voltou a fazer o que fazia na sua velha e antiga vida. Voltou para suas preocupações, voltou para a sua antiga rotineira. E aí passa a noite toda tentando pegar um peixe e não pega nada. E aí quando chega de manhãzinha, alguém passa lá na beira da praia perguntando se eles tinham alguma coisa para comer. João, a quem era o discípulo mais íntimo de Jesus, ele logo reconheceu que era o mestre, que era o Senhor. E ele falou para Pedro:
é o Senhor. Este relato bíblico de João reconhecendo a Jesus logo me dá a seguinte informação de que quem tem intimidade com o Senhor Jesus, logo no mesmo, eu penso o seguinte, eu penso que Pedro tem um grande respeito pelo Senhor Jesus. Pedro, ele tem um grande temor, ele tem pudor. Foi por isso que ele cobriu o seu corpo para encontrar-se com Jesus. O que eu entendo com isso? O que eu entendo é que hoje em dia nós estamos vivendo um evangelho muito largado. Eu sei que roupa não é santidade, eu sei que veste não é santidade, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pudor, estou falando da gente se cobrir, ter vergonha, quando nós, com as nossas vestes, sejam homens e sejam mulheres. Está uma vergonha hoje em dia os homens vestidos umas roupas apertadinhas, os homens vestem umas calças apertadinhas, ou seja, pegam modas lá do mundo e colocam dentro da igreja do Senhor. As mulheres da mesma forma se vestem de uma forma sem nenhum pudor, de uma forma causando sensualidade dentro da igreja e até mesmo fora. Mas eu também não quero dizer que muitas das vezes a pessoa até pode vestir uma roupa larga, uma roupa comprida, né? Uma roupa onde não sabe quando é ele e quando não é. Logo sente quando Jesus está presente. Porque João, ele costumava ficar sempre perto de Jesus. Na ceia mesmo, ele ficava aqui debruçado no seio de Jesus, tendo mais íntimo do Senhor. E era quem o Senhor tinha um amor e um carinho muito grande, especial por ele. Logo depois, no Apocalipse, o Senhor veio a revelar as coisas que estão escritas no livro do Apocalipse para este servo íntimo. Então, tem coisas que Deus ele só vai revelar para quem é íntimo dele, que era João. Logo ele disse, é o Senhor, Pedro. Quando Pedro soube que era Jesus, ele ele vestiu a sua túnica, ele cingiu, ou seja, cingiu quer dizer vestiu, se cobriu, porque ele estava com roupas íntimas. E quando ele se veste, porque abre aspas, diz a Bíblia que ele estava nu, ele se vestiu, lançou-se ao mar para poder ter com Jesus. Ou seja, já que ele ia se jogar no mar, por que é que ele vestiu aquela capa, aquela roupa, aquela túnica, já que iria molhar? Por que não se jogou? Não transparece a sua sensualidade e essa pessoa é pior do que um ímpio, fazendo atos pecaminosos, mentindo, roubando, adulterando, fazendo todo tipo de impiedade, cometendo todo tipo de pecado. As duas pessoas vão encontrar-se com o Senhor Jesus e assim serão condenadas. O que eu estou falando é de pessoas sérias, crentes sérios, homens sérios, mulheres sérias que têm ainda o temor ao Senhor Jesus. Então, amado, vista-se literalmente e espiritualmente, vista-se através de quê? Da espiritualidade, da verdade, da palavra de Deus. Às vezes você está nu espiritualmente porque você não lê a palavra. Às vezes você está nu espiritualmente porque você não ora. Você está vulnerável ao ataque do diabo. Então, para encontrar-se com Jesus e ter uma aproximação, uma intimidade com Ele, em nome do Senhor Jesus, vista-se, seja literalmente, seja espiritualmente. Então, querido irmão, querida irmã, Deus, Ele quer uma